Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a gente compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Nesses 50 dias, cada dia nós temos liberado um devocional para edificar a sua vida e além disso a gente tem orado todas as manhãs, a partir das 6 horas da manhã. Temos aí mais de 100 pessoas conectadas com o Espírito Santo de Deus para poder a gente juntos buscar o Senhor. Todo avivamento, e nós estamos nesse período de 50 dias por avivamento, todo avivamento ele sempre foi precedido por duas coisas. Primeiro, uma grande crise. Se você estudar sobre os avivamentos que aconteceram na história da humanidade, sempre começou com uma grande crise. As pessoas estavam passando por grandes problemas. Então, em segundo lugar, elas se humilharam e começaram a buscar Deus com todo o coração. Então, em seguida, veio um período de oração, de intensidade, de relacionamento com Deus, de desejo, de sede ardente da presença de Deus. E então, em seguida, Deus abriu as portas sobre a vida daquele povo que estava clamando ali. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele tem prometido enviar o seu Espírito para as nossas vidas. Ele diz claramente: pedi e dá-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Então Ele tem prometido isso e Ele tem feito em toda a história da humanidade. E agora, nesse período que nós estamos, certamente não vai ser diferente. O Senhor já está ouvindo a sua oração. Você que tem orado pelas manhãs, juntamente conosco, você tem rasgado o seu coração no altar do Senhor e clamado pela intervenção divina em favor da sua vida, da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Tenha isso em mente. Tenha certeza de uma coisa: Deus está agindo de forma poderosa. Pode ser que você ainda não tenha visto de maneira tão evidente os frutos da sua oração, da sua consagração, da sua busca a Deus. Mas nós sabemos, como já falamos em outras oportunidades, que toda vez que você começa a orar, sempre há uma grande oposição. Quando nós vamos no livro de Daniel, pegando como base aquela experiência de Daniel ali, a Bíblia diz, no Daniel capítulo 10, a partir do versículo 2, que ele estava orando ali, ele decidiu se humilhar e orar e buscar a Deus com toda a intensidade, que Deus queria ali transmitir ali algumas mensagens muito importantes. E a Bíblia diz que Daniel se humilhou e ficou 21 dias orando. E no 21º dia, o anjo apareceu para ele. Um anjo lhe apareceu e disse: Daniel, você é muito amado pelo Senhor. E desde o primeiro dia que você começou a se humilhar e orar, Deus ouviu a sua oração. E eu vim em resposta à sua oração, mas eu fui interceptado, em outras palavras. Ele estava vindo nas regiões celestiais, o anjo estava trazendo a resposta de Daniel, e ele foi interceptado por um demônio de altíssimo escalão, chamado de Príncipe da Pérsia. Então, queridos, Daniel teve ali uma grande oposição maligna que não quis deixar que o anjo chegasse até ele, mas aquele anjo pediu ajuda e veio Gabriel, um príncipe supremo, para ajudá-lo, e então ele conseguiu chegar até Daniel. Então tenha certeza de uma coisa: continue firme. Quero te encorajar nesse dia para que você continue firme, orando, convicto, sabendo que Deus sempre Ele cumpre aquilo que Ele prometeu.
Então continue inabalável, com a sua fé viva, autêntica, genuína. Não pare de buscar, não pare de orar. Certamente o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, como Ele prometeu, e você será beneficiado pela manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns exemplos tremendos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, de homens que fizeram a vontade de Deus e começaram a fazer reformas, começaram a buscar a Deus com intensidade, e então Deus ouviu a oração deles e realizou algo extraordinário na vida deles, no reinado deles e também por meio da vida deles. No livro de 2 Reis, por exemplo, capítulo 22, nós temos aqui a história do rei Josias. A Bíblia diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Com apenas 8 anos de idade, o rei Josias começou a reinar. E ele foi, se você estuda a história de Josias, você vai perceber que ele foi discipulado por um sacerdote. E ele foi muito bem mentoreado, preparado. Por isso Josias tinha uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. E o texto diz no versículo 2 que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Então Josias fez o que Deus aprova, assim como fez Davi, o seu predecessor, e ele não se desviou nem para um lado nem para o outro, mas ele permaneceu firme. E aí, querido, quando a gente continua, nós percebemos no versículo 4 que o sumo sacerdote Ilquias, então, Ilquias, o sumo sacerdote, mandou juntar a prata, ele deu uma ordem para Ilquias, para que juntasse a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardasse das portas, e recolheram do povo tudo que o povo tinha para fazer uma reforma ali no templo do Senhor. Eles deveriam entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Então, Josias fez uma reforma no templo do Senhor. Em seguida, versículo 8, então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safá: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safá, que o leu. Safá era um secretário. Então Ilquias, quando foi fazer ali, o sumo sacerdote Ilquias, quando foi fazer a reforma no templo, porque naquela época, como os reis que antecederam a Josias tinha feito coisas no templo que não agradavam a Deus, assim como quando Josias assumiu o seu reinado, ele ordenou que esse sumo sacerdote fosse lá e fizesse uma reforma, adequasse o templo de acordo com os propósitos de Deus. Só que quando Ilquias, o sumo sacerdote, estava fazendo isso, ele encontrou o livro da lei ali e ele passou para o secretário, que leu para o rei. Assim que o rei, versículo 11, diz: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safá, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safá e auxiliar real Asaías. Aí ele falou: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. Pois a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então Josias, ao ouvir a palavra de Deus por meio do secretário que leu o livro da lei, ele falou: que coisa absurda! Os nossos antepassados não seguiram essas instruções do Senhor. Certamente Deus está irado conosco por termos desobedecido a palavra do Senhor. E ali eles foram
consultar, então de repente encontrou uma profetisa, e a profetisa chegou e confirmou, falou para eles assim: olha, volta e diga ao rei que realmente Deus está muito irado com o povo de Israel por esse motivo. Então, o que aconteceu? Josias fez uma reforma tremenda ali durante seu reinado, tá certo, queridos? E Deus operou grandemente em favor da vida dele, enviando o seu poder, manifestando a sua glória. Da mesma forma, à medida que você ouve a palavra, assim como Josias, quando ele ouviu a palavra, ele levou a sério. E à medida que você ouve a palavra de Deus, então você precisa levar a sério essa palavra no seu coração e buscar o Senhor com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E certamente Deus, sendo um Pai bondoso, generoso, poderoso e que deseja enviar do seu Espírito sobre as nossas vidas, Ele vai operar de forma extraordinária na tua vida. Os céus vão se abrir, a glória de Deus vai se manifestar, o Espírito do Deus Altíssimo, o poder do Senhor vai se manifestar na tua vida e grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então se prepare, abra o seu coração nesses dias e busque o Senhor com todo o seu entendimento, todas as suas forças, com todo o seu coração, e você verá a glória de Deus se manifestando em sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido?